Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui para trazer para vocês os testes em primeira mão do Intel Core i7 13700. Esse processador aqui da Intel é lançamento e acabou de chegar no mercado e ele traz agora uma nova geração de processadores Raptor Lakes, agora focados em não ter o suporte ao overclock. Esse processador aqui ele tem TDP baixo de 65 watts e tem 24 threads. A dúvida que fica é, esse i7 com 24 threads é capaz de empacar um i9 da geração passada, que também tinha 24 threads? É isso que a gente vai descobrir nos testes de hoje. Fiz testes em games, benchmarks e vou mostrar tudo para vocês, inclusive as temperaturas e consumo desse processador. Então, se você ficou curioso, bora para os testes. Ele vem com 8 núcleos de performance e 8 núcleos de eficiência, totalizando 24 threads, o que se assemelha a um i9 da 12ª geração, por exemplo. Resta saber agora se ele entrega também a mesma performance de um Intel Core i9 da 12ª geração. Falando antes de tudo do ecossistema que nós utilizamos, sem dúvida um dos acertos dos últimos anos da Intel foi ter mantido a compatibilidade dos processadores de 13ª geração com placas-mães originalmente lançadas para a 12ª geração. Isso ajuda a tornar o kit ainda mais acessível ao público. E se somado isso a um outro acerto, que foi o suporte a memórias DDR4 e não exclusivamente a memórias DDR5, temos um fator importantíssimo de entrada do público, barateando e muito a entrada nesses kits. Em nossos testes, conseguimos observar um clock chegando a 5.2 GHz em até 2 núcleos ao mesmo tempo. Mesmo em algumas tarefas multithreads mais pesadas, ele consegue manter esse clock mais alto, mas em algumas cargas extremas, ele acaba baixando o clock para a casa dos 4.9 GHz. O TDP desse processador é de 65 watts e ele é respeitado pelo próprio processador a todo momento. No entanto, podemos observar que o TDP pode ser um limitador de desempenho, especialmente em tarefas multithread. Quando o TDP é liberado, conseguimos observar uma diferença de desempenho que pode chegar até 20% em tarefas multithreads, renders de vídeo ou renders 3D, e menos de 5% em tarefas do tipo single thread, ou seja, games e tarefas do cotidiano mais básicas. Isso, sem dúvida, pode ser um problema para soluções de resfriamento mais básicas, como o Cooler Box, por exemplo, que com um desbloqueio do TDP pode chegar a atingir temperaturas acima dos 90 graus e a dissipação de calor é de 229 watts. Temos uma diferença bem grande entre os 65 watts dele bloqueado para os 229 watts dele desbloqueado, fazendo até mesmo um bom water cooler chorar na hora de refrigerar esse processador. No entanto, se o TDP for mantido dentro do bloqueio de 65 watts, a temperatura do processador dificilmente passará de 65 graus, mesmo em um Cooler Box poderia ser utilizado sem nenhum problema. Em jogos não deveria ser novidade para ninguém, mas ele é um ótimo processador com clock alto e performance de sobra. Mesmo com GPUs tops como uma RX 7900 XTX, ele consegue rodar o CSGO, por exemplo, acima dos 700 FPS, em vários momentos até cruzando a barreira dos 1000 FPS, e se você precisar jogar games mais pesados, onde vai ficar a maior carga em cima da GPU, ele tem capacidade de sobra para instruir qualquer placa de vídeo do mercado sem nenhum problema. Essa variação no TDP que eu mencionei em jogos, ela não tem grande impacto, ficando abaixo da casa dos 5%. A maioria dos jogos utilizam single thread, 2, 3 ou até 4 núcleos, nos casos mais extremos 6 núcleos ou 6 threads. Isso nós enxergamos nos 12 jogos que nós testamos aqui e vai ter um comparativo em breve com outros processadores AMD Ryzen, dessa vez bloqueados, que não estão nesse teste por motivos óbvios que ainda não foram lançados. Em testes sintéticos como o Blender, na cena do Classroom, o i7 13700 é capaz de atingir os 89 pontos. Na cena Junk Shop, ele chega a atingir os 116 pontos. E por último, na cena Monstera, ele chega a atingir os 188 pontos. Isso, para você ter ideia, é mais pontos do que um i9 de 12ª geração. Quando falamos no Cinebench R20, ele é capaz de fazer até 10.809 pontos, mais do que o i9 12900K, e no seu single thread chega a fazer 759 pontos, agora sem muita variação entre o TDP bloqueado para o desbloqueado, visto que a carga é mais baixa nesse teste. No Cinebench R23, ele alcança os 28.358 pontos, também superior a um i9 12900K. Em single thread, chega aos 2.038 pontos. No CPU-Z, ele consegue fazer 11.823 pontos.
e quando falamos em single thread, é na casa dos 835 pontos, sem muita variação para single thread ou multithread. Em 7-zip, nós chegamos a fazer a pontuação total de 108 mil pontos, algo absurdo para um processador i7, atingindo pontuações de i9 desbloqueados e bloqueados da geração anterior. No render em V-Ray, seu score chega na casa dos 19.500 pontos, abrindo 6.000 pontos de vantagem se comparado a ele com um limitador de 65 watts. Nos testes de render, nós podemos ver consumo discrepante entre os modos de controle do processador, que vão regrar sim o desempenho desse processador, dependendo da aplicação que você vai utilizar. Na sua temperatura, segue a mesma linha nos testes de render, chegando facilmente a 100 graus quando nós estamos falando do processador desbloqueado com seu TDP máximo e ficando na casa dos 75 até no máximo 80 graus quando nós falamos do TDP bloqueado. Porém, em games, sendo relativamente mais tranquilo nas suas temperaturas, passando dificilmente de 65 graus com o TDP bloqueado e 85 graus com o TDP desbloqueado. Um ponto interessante é mencionar que esse i7 13700 é capaz de entregar um desempenho superior ao i9 12900K, mesmo sendo um processador bloqueado para overclock. Isso pode ser útil para aqueles que buscam uma opção de processador com alta performance, mesmo sem a necessidade de realizar overclock, por exemplo, com um custo relativamente mais baixo. Em resumo, o Intel Core i7 13700 é um processador de alta performance com 24 threads, capaz de atingir clocks de até 5.2 GHz em até 2 núcleos ao mesmo tempo, e o seu TDP é de 65 watts, que é bom para o suporte em placas-mães mais de entrada e soluções mais básicas de sistema de refrigeração, mas também pode ser o limitador do seu desempenho caso você não desbloqueie o mesmo. Mas isso pode ser contornado de maneira bem fácil com uma boa solução de dissipação e refrigeração. Ainda assim, ele é capaz de entregar um desempenho superior ao i9 12900K da geração anterior. Então é isso aí, galera. Eu espero demais que vocês tenham curtido esses testes aqui. Muito em breve vai sair alguns comparativos dele com os novos processadores AMD Ryzen, que vocês sabem que já está para lançar. Talvez eu já esteja até testando eles, mas eu não posso incluir eles aqui nos testes ainda para vocês. Então a briga com certeza vai ficar muito legal. A gente vai ter tanto a Intel com processadores sem o K e vamos ter a AMD sem os processadores com X no mercado. Vai ser bem interessante essa briga e com certeza a gente vai trazer um vídeo aqui muito em breve no canal mostrando esse comparativo para vocês. De maneira geral, o que eu posso falar para vocês? Eu gostei desse processador i7, eu acho que é uma excelente solução, principalmente para quem não tem a necessidade de overclock, que eu acho que é o foco principal dele. Para você que vai simplesmente jogar, quer fazer uma livezinha e também fazer um render. Ele é uma opção com ótimo custo-benefício e pode te entregar o desempenho de um i9, que até anteontem era o melhor desempenho que nós tínhamos no mercado, de um 12.900K, por exemplo, só que em um processador com uma nomenclatura i7, bloqueado para overclock e te custando menos do que aquele i9. Então, eu acho que é uma solução aí razoável para se considerar, mesmo com todos os detalhes que a gente mencionou aqui de temperatura, consumo e etc. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal da Pichel se você não é inscrito ainda, e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!